Senhor nosso Deus e Pai, no nome amado do Senhor Jesus Cristo, nos apresentamos diante de Ti, Senhor, pedindo graça, Senhor, pedindo misericórdia, Senhor, pedindo perdão por nossas falhas, nossas faltas, Senhor, pedindo que o Senhor haja aceitado, Senhor, recebido, Senhor, esses cânticos já cantados, os instrumentos tocados, Senhor, esses equipamentos que têm sido postos a trabalho, Senhor, a serviço da Tua causa, Senhor, a internet, esses computadores, as nossas crianças, Senhor, que tudo nas nossas vidas, Senhor, possa de alguma forma servir de louvor e de honra ao Teu nome, Senhor. Pedindo ainda, Senhor, a Tua misericórdia, as Tuas bênçãos para as pessoas que possam estar do outro lado, Senhor, buscando alguma coisa, Senhor. Certamente que se alguém vem buscar algo, Senhor, aqui ou do outro lado, na internet, o Senhor não os deixará, Senhor, em branco, Senhor. O Senhor é de misericórdia, de bondade, Senhor. Pedimos ainda de forma especial, Senhor, neste momento, Senhor, pelo pastor Vicente, que não pôde estar aqui, o pastor Nenzinho, Senhor, e ainda por esta causa especial, Senhor, por conta do passamento da irmã Edna, Senhor, do nosso pastor querido também, Senhor, lá de Carmo de Minas, Senhor. Que o Senhor possa consolar aquela família, Senhor. Que o Senhor possa ajudá-los, Senhor, a compreender os desígnios de Deus, Senhor. O Senhor conhece, Senhor, as coisas, os seus planos, Senhor. O Senhor viu o amanhã, Senhor, no ontem. E nós temos aprendido isto com o Senhor. Mas não só aquela irmã e aquela família, Senhor, mas hoje também soubemos, Senhor, de uma outra pessoa, Senhor, um outro pastor, Senhor, eu não me lembro o nome, Senhor, mas vi aí no grupo, Senhor, que mais um pastor foi recolhido, Senhor, à Tua dimensão celestial, Senhor, ao Teu paraíso, Senhor. Então pedimos que o Senhor também conforte a família que ficou, que o Senhor possa ajudar a igreja, Senhor, que certamente possa também haver ficado, Senhor. E nós vamos aqui seguir em frente, Senhor. Eu, como sempre, sem condição, sem meios e sem nenhuma preparação, mas estamos aqui no nome do Senhor Jesus Cristo, pedindo que o Senhor tome conta, que o Senhor continue tomando conta do ambiente, Senhor, não nos deixando exceder e nem omitir, Senhor, mas a Tua vontade se cumpra nas nossas vidas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, irmãos, no nome de Jesus. Como diz o nosso irmão Moisés, pelos que estão presentes e pelos que estão pela internet. É assim, irmão Moisés? Só me ensina isso aí depois, tá? Preciso aprender direitinho. Mas realmente os irmãos que estão aí pela internet, pode ser até que o pastor Vicente, o pastor Nenzinho, que deveria estar aqui hoje, possam estar acompanhando. Não sei se houve tempo, porque o pastor Vicente me ligou com o fato de Deus haver levado a irmã Edna, né? Nós estávamos orando, e eu acho interessante isso, porque quando o pastor Zé Custódio pediu oração, e já tem um tempo, né, que a causa dela tem estado aí diante de nós, diante de Deus, antes de tudo, mas aqui através de nós. Aí no grupo eu me lembro de pedidos de oração, e as pessoas se importaram com a causa. E a irmã Edna, todos devem saber, ela esteve um tempo bom lá na CTI ou UTI, eu não estou muito seguro, né, em situação das mais delicadas, né, realmente sem saber o que ia acontecer, porque ela estava, ao que parece, em coma, né? Chegaram a anunciar isso na época, na ocasião. Então, hein? Aí está, hein? Aí estão eles. A irmã Edna, esposa do pastor Zé Custódio, de Carmo de Minas, e o pastor Derisvan Pereira, de Araucária, né? Região de Curitiba. Esses estão, oh meu Deus, hoje estarás comigo no paraíso, Jesus disse para aquele rapaz. Então ele está lá, né? Eles estão ali, bem agora, naquela dimensão, num corpo celestial, que aliás, quando formos continuar aí nosso estudo sobre as dimensões, o nosso próximo passo, depois da quarta dimensão, vem a quinta, e vamos estudar e meditar sobre a sexta dimensão, né? São coisas maravilhosas. Mas eu estava dizendo, a irmã Edna estava numa situação das mais delicadas, né? E orações foram feitas, pessoas levantaram suas mãos por mais de uma vez, por mais de um dia, talvez por mais de uma semana,
E um tempinho daquele, o pastor Vicente deu a notícia, assim, aquele jeito meio saudavelmente irônico dele. A irmã Edna está no quarto, está lá sentada lá na beira da cama, né? Que coisa maravilhosa. Já estava naquele quadro, né? Como que do outro lado, em coma, né? Lendo mensagem, né? A irmã Edna lendo mensagem. Não sei se o pastor Zé Custódio, a família está por aí, porque isso é um consolo, né? Se eles estiverem, nós estamos aqui levantando as mãos, é um conforto. Por quê? Por quê? Porque Deus permite a pessoa estar num quadro dos mais delicados, num quadro dos mais sensíveis, já praticamente do outro lado, e a oração dos santos, aquela que estamos meditando sobre ela, pode muito em seus efeitos, fez com que ela saísse daquele quadro de coma, se levantasse, fosse ler mensagens, ter consciência, dignidade espiritual, né? E estivessem bem, assim, já de forma bastante razoável. Não estou muito seguro, acho que ela até foi para casa. Alguém sabe? Então, voltou para casa, né? Mas Deus disse, viu, pastor Zé Custódio, se eu estiver por aí, os filhos, Deus disse, agora vocês viram que eu ouvi as orações, viram que eu estou no quadro, perceberam tudo? Estão seguros agora? Porque ela está em casa, não está? Então tá. Agora vocês me dão licença, porque agora eu vou trazer ela para a minha casa. Que coisa maravilhosa. Deus faz isso, né? Tira a pessoa daquele quadro, depois as pessoas não entendem. Mas o que aconteceu? Por quê? Já tinha saído daquela situação. Não, Deus cumpriu a sua palavra nas duas situações, né? Ouviu a oração das pessoas, da família, dos irmãos, cumpriu a promessa dele, mas, como diz o irmão Brano, e as escrituras mostram, mas tem uma coisa, agora é a minha vez de trazê-la, de estar comigo. Então agora vocês simplesmente levantem as mãos, a família, todo mundo, e diga, obrigado, Senhor, porque das duas formas o Senhor cumpriu o seu papel. Eu não creio que terá sido diferente com o pastor Derisvan, né? Eu não creio que terá sido diferente, né? Também já vimos ele por aí, cheguei a vê-lo, não me lembro quando, né? Pois é, no encontro, né? Pois é. E isso tudo mostra que esta passagem, né? Esta ida, esta caminhada, essa mudança, né? Essa transferência, mudança de habitação, mudança de corpo, né? Jesus disse, vou preparar-vos lugar, lá comigo tem muitas moradas. As religiões pensam que morada talvez seja casa, não sei. Mas nós sabemos que a morada nossa não é casa feita por mãos de homem. São corpos celestiais na sexta dimensão. Aqui são corpos naturais. Ali eles assumem um corpo celestial que por um tempo não precisam comer, não precisam beber. Ficou esperando até o arrebatamento, mas assim, numa situação inimaginável. Paulo falou disso, né? Paulo falou do primeiro céu, e ele não pôde falar as coisas que ele viu, nem no primeiro céu, nem no terceiro céu, que é a sétima dimensão. Ele disse, eu não posso falar as coisas que eu vi. Mas o profeta da era de Éfeso disse que não podia falar. Mas o profeta da era de Laodiceia foi lá, viu e disse, eu posso falar para vocês que jeito que é lá. Oh, meu Deus! Então, como é bom o pastor Zé Custódio, a família, né, e a família do pastor Derisvan ter absoluta segurança que eles estão lá com olhos, do jeito que eles eram, com olhos, né, com um corpo de cerca de 20, 22 anos, a aparência, com olhos maravilhosos, dentes brancos, do jeito que aquele povo foi visto pelo profeta de Deus para esta era, e ele nos prega a mensagem, né, além da cortina do tempo, né, com detalhes, cabelos negros, outros com cabelos claros, né? Deus respeitando a fotografia que ele tirou de cada filho e filha dele lá antes da fundação do mundo, que foi o nosso tema passado, está sendo, né, sobre eleição e predestinação, né? Antes da fundação do mundo, diz o profeta de Deus, e o salmo que nós lemos aqui, 139, Deus bateu uma fotografia de cada filho e filha dele no perfil, que é o perfil da eternidade dele. Aí diz o profeta, nós vamos ler em outra oportunidade, que essa é a fotografia que Deus bateu da irmã Edna, do pastor Derisvan, e um dia desse pastor Agostinho, né, e outros que estão lá. Ele diz, aquela é o positivo do nosso corpo.
Esse que vem para a terra é o negativo. Olha que coisa. Esse aqui é o negativo, ou seja, negativo porque é cheio de problemas, por conta da queda, de doenças, né? Ele falou, esse aqui é o negativo que vem só para que a gente possa, quando chegar o tempo certo, fazer a escolha do nosso Deus. Escolheu, se aceitou, se me quis, então já está resolvido o problema. O seu positivo está lá, desde antes da fundação do mundo. Então Deus seja misericordioso para conosco. Eu vim meio que de improviso, sem nada, sem anotação, porque o pastor me ligou, ele achou que devia não estar aqui, também estava ainda adoentado e voltou ao médico, mas ele está melhorando. Então, eu falei para ele, não, eu saio do trabalho e passo em casa rapidinho, pego a minha Bíblia e vou. E aqui estamos. Vocês creem que Deus pode nos abençoar quando a gente traz um tanto de coisa escrita, aquela coisa errada toda anotada, mas quando a gente não traz nada também, será que Ele pode? Eu creio que Ele pode abençoar mais quando a gente não traz nada do que quando a gente traz muita coisa. O profeta fala isso, né? Deus pega a gente e fala, não, para com seus papéis, com seus registros lá, vai lá, abra a boca lá. Então, eu vim, eles ficaram perguntando, mas tem tema, tem escritura? Eu falei, não, está saindo, vai acontecer. A hora que eu cheguei aqui, eu passei as escrituras aí faltou uma escritura, passou outra, mas vamos ler o que Deus publicaram aí, né, Mananá? Acho que até publicou aí as escrituras, né? Que nem eu sei, alguém tem que me falar. Deixa eu ver. Porque eu passei para eles, mas não tem para mim aqui. Está ali, nós vamos pensar o que Deus vai nos dar sobre esse tema aí. A unção faz a diferença. O negócio é absolutamente igual. Este aqui é igual a este, igual àquele. Absolutamente igual. Mas a unção de um e de outro vai fazer totalmente a diferença. Né? Mas as escrituras, põe aí que vai facilitar para mim aqui. Êxodo 4, 2:4. Deixa eu achar aqui. Êxodo 4... sim, 2 versículos. Isso mesmo. Que coisa, hein? Isso aqui é quando Moisés se defrontou com o Senhor lá na sarça ardente. Não, peraí, deixa eu ver se porque tudo... É isso mesmo. Disse, mas que não me crerão. Sim, estava ali Deus falando para Moisés que ele ia enviar Moisés para libertar o povo dele que estava no Egito. Né? Aquela preparação. O profeta Deus diz uma coisa, isso vale muito para os que querem ser ministros e querem ser imperadores. Deus chama alguém, e muita gente que recebe o chamado de Deus, aí já sai por aí, não, eu quero ser pastor, eu quero ser pregador, eu quero ser isso. Ele fala, não, Deus só te chamou. Aí tem a hora que depois que ele chama, às vezes meses e anos depois que ele envia aquele que ele chamou. E aqueles que vão à frente só porque ele chamou, vai dar tudo errado. Então Deus havia chamado Moisés já desde de muito tempo atrás. Mas aqui na sarça ardente, agora ele estava enviando Moisés. Aí a coisa funciona. Né? Então vamos ler aqui. Aí quando Moisés começou a falar, Senhor, eu não dou conta, aquela coisa toda, o que eu faço, etc. O Senhor virou e falou para ele aqui. Deixa eu ler desde o versículo 1 do capítulo 4, para facilitar um pouquinho a compreensão. Então respondeu Moisés e disse, mas eis que não me crerão. Isso que o senhor está falando aí, que eu tenho sinal, que não sei o quê, eles não vão crer em mim. Nem ouvirão a minha voz. O senhor está falando que eu vou libertar o teu povo, vou tirar ele da mão do maior exército do planeta naquela era, que é o exército egípcio, né? Eles não ouvirão a minha voz, porque eles vão dizer, o Senhor não te apareceu nada. Agora Deus faz essa pergunta fatal para ele. Hein? E o Senhor disse-lhe, o que você tem aí na sua mão? Hein? O que você tem na sua mão, irmã Adriana? Tem nada? Tem ninguém? Tem nada? Tem alguém que tem alguma coisa na mão aí? O que você tem aí na mão, Moisés? Aí Moisés tinha. Falou assim, eu tenho uma vara aqui, tem um pedaço de pau aqui. Tem uma vara aqui. Que coisa. Aí o Senhor falou para ele, fala o seguinte, joga essa vara, esse pedacinho de pau aí, lança ele aí na terra. E ele lançou, e aquela vara tornou-se numa cobra. E Moisés pulou para trás, falou, que é isso? O Moisés daqui,
Moisés está até arrepiado, falou, nossa, será que foi comigo isso? Moisés pulou para trás, né? Moisés fugiu dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda, ainda era cobra. Se ele falasse isso para nós, hein? Quem que ia pegar a cobra pela cauda, hein? O Senhor, com todo respeito, eu sei que, tudo bem que era uma vara, mas agora é cobra. O Senhor não pode deixar isso, pular essa parte? Que coisa, como Deus faz as coisas. Aí ele disse, pega ela pela cauda. Aí Moisés estendeu a sua mão e pegou-a pela cauda. E ela se tornou em vara novamente na sua mão. Tá bom. Vamos ver essa vara numa outra escritura aqui, que é... Ordenou do Senhor... Então, vocês estão passando aí, né? Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão, pega-lhe pela cauda, estendeu-lhe a mão, ele pegou e ela se tornou em vara na sua mão. Desculpe, porque eu fui lendo aqui na Bíblia e não acompanhei por ali. A outra é a mesma vara, novamente essa vara aí, viu? Essa vara fez proeza nessa jornada do deserto, viu? Falei muita coisa. Mas não é a vara. Não foi a vara. Não foi Moisés, não foi Arão. Foi a unção que estava na vara. Fez a diferença. É a unção que estava ali naquele ambiente. Falou, pois, o Senhor a Moisés e Arão, quando o Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, Faraó, faz um milagre aí para a gente ver. Dirás a Arão, Moisés fala com Arão, toma a tua vara, aquela vara lá, e lança-a diante de Faraó, para que se torne em serpente. Já tinha acontecido isso lá atrás. Mas quando isso... Não. Foi só isso? Não é possível. Mas deixa eu ver aqui, peraí. Mas eu quero ler um pouquinho mais aqui. O 9 terminou no 10? Vamos ler o 10, o 11 e o 12. Eu devo ter falhado aí, que foi meio de última hora que eu passei, né? O 10 então, né? 9, o Faraó, quando o Faraó vos disser, apresentai da vossa parte algum milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante de Faraó, para que se torne em serpente. Aí vem o 10, aí não tem não, né? Então, Moisés e Arão foram a Faraó, fizeram assim como o Senhor ordenara. E lançou Arão a sua vara diante do Faraó. Aquela vara. Que falou, o que você tem na mão aí? A vara estava com Moisés. Agora ela aparece na mão de Arão. O 10, né? E lançou Arão a sua vara diante de Faraó e diante dos seus servos, e ela tornou-se numa serpente. Ela já tinha se tornado em serpente lá. E o Faraó falou, que é isso, a sua religião aí está fraca, eu também faço isso. Meus profetas, meus pastores, eles fazem a mesma coisa. E Faraó também chamou os sábios e encantadores, lá na frente a Bíblia fala, Janes e Jambres, lá no Novo Testamento, e os magos do Egito, fizeram lá uma reunião tremenda, né? E fizeram também o mesmo com os seus encantamentos. Não se sabe como é que foi, é engano. Mas fizeram, apareceu ali uma serpente, uma cobra lá. Mas tem uma diferença, o 12. Porque cada um lançou sua vara dos mágicos lá e tornaram-se em serpente. Os mágicos lá do Faraó, os profetas de lá. Mas a vara de Arão engoliu a vara dos religiosos lá. Consumiu ela, engoliu ela, comeu ela, levou ela para o estômago. Tá bom, só isso tá bom. Que coisa. Eu vou ler. Não, tem aí, né, Coríntios, né? Vocês podem ficar sentados. Vocês viram que a vara de Arão, quando cotejada, quando posta ao lado da vara dos mágicos, dos profetas, dos religiosos do Faraó, né, as duas estavam lá como cobras. Vocês viram, todavia, que teve um probleminha aí. A vara, a cobra, a serpente,
que era a vara de Arão, engoliu a serpente que era dos magos. O que a serpente representa na Bíblia? Apocalipse fala, a Bíblia toda fala, desde Éden, né? Quem que a serpente foi instrumento de quem lá no Éden? Do diabo, de Satanás. Lá em Apocalipse, de Éden, a Bíblia pula para Apocalipse e fala exatamente isso, né? Lá a antiga serpente chamada Satanás, Apocalipse 18, 19, por ali, né? Satanás é o símbolo, né, da introdução do que? O que a serpente, com o diabo, ungindo-a, introduziu na raça humana? O quê? A morte. A morte. A serpente tragou a vida dos humanos, o diabo tragou, né, encorpado numa serpente, que era um ser ereto, que conversava, que falava, que dialogou com Eva. Não é o nosso tema, né? Mas a serpente era o animal mais próximo do homem que existia. Podia conversar, podia trocar ideias, né, etc. Mais próximo. Muito mais do que os cientistas querem que o macaco. O macaco não pode se misturar com o homem, não conversa, né? A serpente dialogava. Era belíssimo um animal. Era como um homem, só que era um animal. Ao ponto, não é o tema nosso hoje, ao ponto de a semente da serpente ter podido ser inserida na Eva, engravidá-la e ela ter Caim. Mas isso não é um assunto para hoje. Eu quero dizer que o diabo estava naquela serpente. O diabo, a serpente e a cobra, levou à morte. Ele engoliu a vida da humanidade. E vida, nós sabemos de onde vem. Bem, quando nós chegamos aqui em Coríntios, nós vamos ver o negócio revertido agora. Está aí, né? Mas quando isto que é corruptível, Paulo falando, se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito. O quê? Teve um negócio, tragada foi a morte na vitória. A serpente do Senhor engoliu a serpente das religiões de Faraó, lá no quintal do palácio do Faraó. Tragou. Deus simplesmente revelando, mostrando, simbolizando isso. Porque lá na frente, a serpente de Faraó, a serpente dos religiosos, Janes Jambre, dos magos, na verdade, Deus estava mostrando, ela simbolizando a morte. Mas a serpente de Deus tragou a serpente do Faraó desde lá de trás. Quando você chega em Coríntios, aí quem que está tragando quem? Né? É Deus, né? Tragando a própria morte. Agora nós vamos descobrir que quem fez isso acontecer foi outra serpente, foi a serpente ainda. A serpente ainda. Se lembram disso? Qual maldade, que clima que inflamou todo aquele povo ali, e aquela situação toda de Israel, e aqueles religiosos, e aquelas denominações, e fariseus e saduceus, e eles foram recebendo mordidas da serpente espiritual no seu calcanhar, para acontecer o quê? Para matar o Filho de Deus. Para matar o Filho de Deus, né? Só que quando a morte cravou o seu ferrão em Jesus ali na cruz, naquela hora a morte foi tragada por aquele mesmo Jesus. Oh, meu Deus! Que coisa maravilhosa. Isso aqui, Isaías, no meio da Bíblia, ele fala também, querem ver? Vamos ver se eu tenho aqui. Isaías 25, capítulo 25, versículo 6. E o Senhor dos exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa de vinhos velhos, com tutanos gordos e com vinhos velhos bem purificados. Destruirá neste monte a face da cobertura com que todos os povos andam cobertos. A terra está tudo coberta, tudo escuro. E o véu com que todas as nações também se cobrem. E aí ele aniquilará a morte para sempre.
boa. Traga a morte. Traga a morte. Que coisa, hein? A unção faz a diferença. O que você tem na mão? Hein? O que você tem na mão aí, Moisés? Tem nada? O que você tem na mão? O que você tem na mão aí, ô viúva? O que você tem aí? O que você tem para o almoço? Eu vim almoçar aqui hoje, eu vim comer aqui. Falou, Senhor, na mão aqui para o almoço não tem nada. Você não tem nada para o almoço? Tem nada, não? Não, não tem nada. Na verdade, eu tenho um pouquinho de farinha e um tantinho assim de óleo só. Fazer lá uma comidinha, comer com meu filho e morrer. A expectativa da viúva de Sarepta era a morte. Porque ela não tinha nada na mão. Não, tinha, mas eles esquecem. Ela tinha um pouquinho de farinha, coisica de nada, um pouquinho de óleo. Ela falou, não tem nada, eu tenho aqui, é como se não tivesse nada. Falou, que coisa, hein? Mais para frente um pouquinho, acontece a mesma coisa com Eliseu. A outra viúva, a viúva de Eliseu, se lembram dela? Falou, Eliseu, eu sou mulher, eu sou fiel, eu procurei ser fiel, sou fiel, meu marido morreu. E a gente devia um dinheiro aí para os credores. Vocês olham lá, está lá, depois vocês leiam lá na Bíblia. Nós devíamos um dinheiro aí para os credores, e a garantia dos credores eram os nossos filhos, nossos 2 filhinhos aqui, para o homem de Deus. Será que eu acho aqui? Que faz alguma coisa aí. Faz alguma coisa aí, Eliseu. Falei, mesmo? É tão bom se eu achasse, hein? Cadê? Cadê? Faz alguma coisa, Eliseu. Mas nem importa muito. Ela falou, aí ele falou para ela, ele perguntou para ela, se alguém achar aí me ajuda, né? Porque hoje eu estou... Ele perguntou para ela, mas o que você quer que eu faça alguma coisa? O que você tem aí? A mesma pergunta que Deus fez para Moisés. O que você tem aí na mão? Leiam na sua Bíblia que ela vai falar exatamente assim. Não tenho nada na mão. Não tem nada. Aí tem uma vírgula, fala, a não ser. Aí ela, não, peraí. Tem uma botijinha aqui, tem uma botija aqui de azeite aqui. Falou, é? Mas a primeira resposta, não tem nada. Moisés, Deus já antecipou e falou, o que você tem na mão? Ele falou, já tinha lá um pedaço de pau, uma vara lá. Tinha uma vara lá. Mas o que Deus havia dito para ele? Olha, eu vou te enviar, você vai a Faraó, mais atrás desse texto que nós lemos, você vai, olha, eu vi o clamor do meu povo, ouvi e vi tudo o que está acontecendo. E você está aqui nesse fundão de deserto, agora eu vou te enviar. Eu te chamei lá atrás, pregador, tem que ser chamado e depois esperar Deus enviar. Se Deus não enviar, dá tudo errado. O profeta de Deus fala isso exatamente em mensagem sobre Moisés. E agora eu estou te enviando, Moisés. Moisés entra, mas não tem como, não tem jeito, não tem condição, etc. E Deus fala para ele, fala isso, e argumenta aquilo, vira aquele diálogo, que eu até já falei disso no passado. Ao ponto de um momento daquele, Deus fica até irado. Mas Moisés, não é possível, Moisés. Fala, Senhor, mas eu nem falar eu sei. Falou, tudo bem, então você vai ser Deus, e o seu irmão Arão vai ser profeta. Lembra disso? Está escrito isso na Bíblia? Mas leva essa vara, leva aquela vara. Tem só uma vara na mão, só tem uma vara, um pedaço de pau. A outra também disse que não tinha nada, aí lembra, não, peraí, tem um pouquinho de farinha lá, mas o que isso significa? Israel em fome, sem água, não tinha chuva fazendo não sei quantos anos, 3 anos de tanto, quase 3 anos e meio. Apareceu aí? Achou aí? Da viúva de Sarepta, né? Enquanto eu vou falando, se eles acham as escrituras, eles põem lá, né? Mas aquela seca total, 3 anos e meio sem cair uma gota d'água.
Aí, é claro, ela falou, é mesmo que não tem nada. Um pouquinho de farinha e um pouquinho de óleo, né? Que coisa. A outra viúva mais para frente, a mesma coisa, no mesmo ambiente. Também não tem nada, Eliseu. Homem de Deus, não tenho nada. A não ser uma botijinha de azeite que tem ali, né? O que você tem na mão, irmã? Vocês aí na internet, o que está na sua mão agora? Mas que mão, o pregador? Não sei. A viúva de Sarepta, é o que ela tinha na mão para fazer comida. A viúva do Eliseu, o que ela tinha na mão para pagar a conta dos credores que vinham buscar os filhos dela que estavam penhorados. Que coisa, hein? Penhorados lá para os credores. Os credores é Satanás. Esse credor aí é Satanás. Né? Sangar, terceiro juiz de Israel. Depois vocês leiam lá. Acho que é capítulo 3 de Juízes. Está uma confusão, os filisteus estão acabando com tudo, está um caos aqui em Israel. Depois de Josué, entre os juízes, e o tempo dos juízes foi um tempo caótico, né? Nós já falamos que de Josué nós pulamos para Efésio. Mas quem fica em Juízes, tem gente que fica na era dos juízes. Aqui estava um caos, estava uma situação terrível, né? E Deus levantou alguns homens, 13 ou 14. Trabalhavam às vezes de 1, de 2, às vezes de 3. Um deles era Sangar, foi Sangar. E aquele caos todo, leiam na Bíblia. O que você tem na mão? Tem um mundo, está vindo lá 500, 600, 1000 filisteus. Sangar falou, eu tenho uma vara de ferrão na mão. Está lá na Bíblia, uma vara de ferrão. Morasmino, me ajuda, Morasmino. Ninguém aqui sabe o que é vara de ferrão. É a vara de carrear boi. Né? Sangar só tinha uma vara de ferrão. Falou, mas e agora? Eu não me lembro, 600, 700, 1000 filisteus. Então eu tenho uma vara de ferrão aqui. E por falar em juízes, logo na frente vem outro, eu tinha me esquecido dele. Aí já aumenta o número de filisteus. Quantos milhares de filisteus? Tem não sei quantos, 5.000 filisteus aí. Né? E você está posto para livrar, assim como Moisés foi chamado para livrar o meu povo lá atrás, falou que não tinha nada, só tinha uma vara na mão. Você também tem que livrar o meu povo dos filisteus. Não, agora não é Sangar. Agora já era Sansão. O que você tem? Ele falou, não tem nada também. Eu tenho como é que chama o negócio do... Queixada de mula, né? De burro lá. Eu só tenho isso. Mas tinha milhares de filisteus. O que você tem na mão, irmã? Vocês na internet, eu estou perguntando e ninguém responde. O que você tem na mão para enfrentar os problemas da vida aí? Enfrentar os problemas. Esses, quais problemas? Esses do dia a dia de um cristão. Que o mundo religioso aí não cansa de falar. É desemprego, porque só pensam no aspecto material, quase sempre. Mas nós vivemos também essas mesmas necessidades, né? Mas o que você tem na mão para resolver o problema seu, com seu filho? O que você tem de recurso? Qual que é o seu recurso? O recurso, o que tem na minha mão para arrumar um emprego bom? Eu estudo, não tem estudo. Eu só tenho, pregador, tenho até vergonha de falar para o senhor. Eu não sei nem falar direito. Nem pude frequentar a escola. Eu mal escrevo o meu nome. Então você não tem nada na mão para você arrumar um bom emprego, para você trabalhar. Não tem nada. Irmãos, nós vamos seguindo Bíblia fora. Seguindo Bíblia fora. Essa pergunta que Deus fez para Moisés, não foi à toa. Ele fez para Moisés e continuou fazendo Bíblia fora. O que você tem na mão? Por quê, irmãos? Como a viúva de Sarepta, como o Elias. O Elias estava lá também um pouco aquele fim de 3 anos de sequidão total, de desgraça. Não tinha nem inseto, mas está tudo morto. Não é? O Elias falou para o Acabe assim, Acabe, vai lá para casa correndo, porque vai vir um chuvão aí. O Acabe falou, esse velho está brincando comigo mesmo. Aí o Elias falou para o moço dele, o servo dele, falou, o rapaz, vai lá em cima, vê para mim como é que está o sinal de chuva lá. O rapaz foi lá uma vez e falou, não tem nada. Aí ele pergunta para o céu, o que você tem aí de chuva para nós? Aí ele voltou e falou, não tem nada de chuva. Vai outra vez, a segunda vez.
Quando o profeta fala, ó, vai lá, viu? Quando o profeta Elias te falar alguma coisa, vai fazer o que ele falou. Porque ele é o assim diz o Senhor. Aí o moço falou, vou de novo, sim senhor, profeta Elias. Vou lá. E foi a segunda vez, e aí? Você perguntou, céu, o que você tem para nós aí de chuva? Tem nada, homem de Deus. Mas ele não diz. E ele falou, vai de novo, e segunda, e terceira, e quarta. E quando chegou a sétima vez, o que a Bíblia fala? Falou, meu moço, meu rapaz, e aí, o que o céu tem de chuva para nós lá? Falou, olha, homem de Deus, eu não queria falar não, estou até com vergonha, mas eu vi lá longe uma nuvem, um negócio que parece nuvem, que cabe na mão de um homem. Está escrito isso na Bíblia? Está na sua Bíblia aí na internet? Falou, ó, sinceramente, se você quer saber, uma nuvenzinha que cabe na mão do homem, sinceramente, para quem está 3 anos e meio sem água, sem chuva, uma gota d'água, eu vou dizer uma coisa para o senhor, isso não quer dizer nada. Mas o profeta Elias falou, olha, Eliseu, meu rapaz, a diferença é a unção, rapaz. A unção faz a diferença. Você sabe que tem coisa bonita, maravilhosa, aquela coisa é maravilhosa, aquele rapaz, aquela moça, aqueles olhos, aquele corpo, não sei o quê, é maravilhoso, mas a unção que ele tem nele é satânica. Pode ser bonito, pode ter aparência, pode ser inteligente, pode ser isso, pode ser culto, não sei o quê, mas a unção que ele tem é satânica, é maligna, é ruim. Mas já tem aquele outro rapaz, aquela outra moça, aquela mocinha que estava arrumando cozinha lá no terreiro da prima órfã, né? Lembra daquilo? Esperando as filhas da patroa lá, esperando que o moço viria de Chicago e se arrumaram e vestidos de seda, etc. E cheia disso, cheia daquilo. O moço de Chicago veio, lembram disso? Quem que se lembra? Na internet, vocês lembram ou não lembram? E o moço de Chicago veio, e aquelas moças bonitas, e cheia disso, e cheia daquilo, e vai e vem, e cada uma desfilando, e não sei se até não se expondo, não se insinuando para ele, e aquela coisa toda, e ele olhou, então, ó, que beleza, hein, que coisa, que bom tal. Falou, o que vocês têm mais aí de moça? Aí estava a mocinha lá no fundo, arrumando cozinha, lavando prato, arrumando, lembra disso? Ele chegou lá e falou, é essa aqui que eu quero, meu Deus. Sabe por quê? Porque não é a aparência que faz a diferença, não é o aspecto external, mas é a unção que cada um tem em si. A unção faz a diferença. Estão entendendo isso, irmãos? Essa é uma forma que Deus se esconde e se revela em simplicidade. Essa é uma forma que Deus se esconde de Satanás, e quando menos Satanás espera, ele se apresenta com aquela força total. Porque uma nuvenzinha desse tamaninho, mas ungida pelo Espírito Santo, transformou aquilo em água, e caiu água que não acabou mais. Segundo a profecia de Elias. Lembram disso? Que coisa. Eu não preciso voltar, né? Eu preciso voltar nas referências de Sangar, uma vara de ferrão, um homem com uma vara de ferrão. Isso é ilógico, isso é insensato, isso é completamente louco, como as religiões acham que um profeta no século XX é uma loucura, é insensato, não tem como olhar aquele homenzinho de carequinha, baixinho, que não sabia falar, que a irmã Hope tinha que ler a Bíblia para ele, etc, mas ele tinha a unção do Deus de Israel para o século XX. Mortos ressuscitados, cânceres curados, e isso, e mais aquilo, mas mais do que tudo isso, a palavra original, restaurada num homenzinho sem condição, através de um homenzinho que o mundo rejeita. Aquele homenzinho não veio trazer uma religião nova, não veio mudar a Bíblia, ele veio trazer a velha Bíblia, restaurada com a unção que ele tinha. Ele não tinha a aparência de T.L. Osborne, ele não tinha o potencial de Billy Graham, ele não tinha os prédios daqueles grandes evangelistas, mas a unção dele fez a diferença. Oh, meu Deus, difícil isso. Não é difícil, fica fácil.
A unção faz a diferença, irmãzinha, irmãozinho. Faz a diferença. Ninguém dá nada por você. Ninguém dá um tostão furado para resolver o seu problema, porque não tem jeito, não sei se é câncer, não sei o quê, não sei o que é. Ninguém dá nada por você. Para essa sua religiãozinha esquisita, estranha, que você fica aí de roupas longas, de cabelos longos, num século 20, todo moderno das religiões, que tudo pode, etc. Ninguém dá nada, mas você vai andando para a rua e dizer: a unção que está em mim faz a diferença, Satanás, porque você vai ver o resultado disso uma hora dessa. Falta pouco tempo para você saber que não é a vara do Moisés, não é a vara não, o que tragou a morte é a unção que estava nela. E a unção tinha assim, diz o Senhor: Moisés, pode ser um pedaço de pau, pode ser uma vara de ferrão, pode ser uma queixada de burro, pode ser o que for, pode ser um botijãozinho de azeite da viúva lá do Eliseu. Ele falou: vai, você não tem nada, você não sabe, você acha que você não tem nada? Você não sabe que você tem tudo, mulher. Porque todos esses personagens respondiam para Deus: eu não tenho nada, eu não tenho recurso, não tenho nada. E Deus disse: você tem tudo que você não sabe. O problema é que você não sabe, o problema é que você não enxerga, o problema é que você não crê na unção que está do teu lado, para que você mude uma pequena nuvem desse tamaninho numa tempestade de água. Isso não foi para o Elias só, foi para você, foi para vocês na internet, foi para aqueles que crerem nessa palavra. E foi com essa vara, irmãos, para eu não ir muito longe. Pega a história dessa vara, essa vara que Deus pegou, que estava na mão de Moisés. Sabe de uma coisa? A vara virou serpente. Eu sempre me encavulava: mas por que serpente, Senhor? Por que não virou outra coisa, né? Por que não virou outra coisa? Virou serpente lá perto lá da sarça ardente. Lá no faraó vira serpente. Eu falei: que negócio é esse, serpente, Senhor? Por que serpente? Serpente é Satanás, serpente é o diabo. Por que não virou não sei o que, né? Negócio bonito. Ele falou: sabe por quê? Sabe por quê? Ela virou serpente porque a serpente vai engolir a outra serpente. Sabe por quê? Serpente é a morte. A morte atacou os meus filhos, e através da morte eu tiro a morte de fora, eu ponho vida de volta. Sabe por quê? Porque se a serpente atacou outra serpente, a outra serpente é Satanás, e eu faço o próprio Satanás se autodestruir através de quando os meus filhos possam crer na minha palavra. A serpente de cá engole a serpente de lá. Vocês perceberam isso, irmãos? Eu sou o Senhor, eu sou Deus. Isaías 35, eu criei o bem, eu criei a luz, mas eu criei as trevas, eu criei o mal, mas eu ponho o mal a serviço do bem. Mas o meu povo tem que crer nisso, especialmente no século 20, especialmente nessa reviravolta, nessa enxurrada de demônios que estão aí, em modas, em esportes, e não sei o que, em celulares, em jogos, essa coisa errada, demônios e mais demônios, e demônios e mais demônios. Então você diz: Satanás, o meu Deus te pôs a serviço da causa dele, você mesmo matou o filho dele, e quando você matou o filho dele, você se suicidou. Agora está querendo falar o que aqui para nós? Proclame isso, anuncie isso. A vara, irmãos, essa vara que saiu ali, que Deus fez transformar em serpente, e lá no faraó a serpente de Deus, Deus pôs a serpente a serviço dele e tragou a outra serpente. A serpente de Deus não deu uma bicada: vou morder, vou dar uma mordida na serpente da religião de Janes Jambre, da religião do Egito. Não é uma mordida, não. Tragou, engoliu ela para sempre. Cadê a serpente tua, faraó? Cadê a morte? O Paulo falou: aonde estás agora, morte? Mostra os teus aguilhões. Você foi tragado pela força do meu Deus. Onde está o irmão? A irmã Edna está falando isso agora. Aquele pastor está falando: onde está a tua força, morte? Você foi tragada. Vem aqui ver na sétima dimensão, vem aqui na sexta dimensão, para você ver adiante
adiantou pôr diabetes, adiantou pôr isso, pôs aquilo para mim. Vem aqui me ver agora. Sou uma moça de 20 anos, não tem ninguém mais bela do que eu. Ela não precisa falar isso, mas nós sabemos que isso é assim, diz o Senhor. Por quê? Porque a serpente não foi machucada. A morte, Satanás não foi só machucado, ele foi tragado pela força da vida do nosso Deus, através da morte do Filho de Deus. Mas só que tem um detalhe: tudo morre e fica, mas o Filho de Deus morreu e não ficou morto, ele ressuscitou, e nós ressuscitamos com ele. Oh Deus meu, que coisa maravilhosa. Essa vara, ela saiu dali. Leiam na Bíblia, sigam a jornada dessa. Quem deu o que para essa vara de Moisés? Hein? Quem deu? Não deu nada. Mas vai lá nas pragas. Isso veio das conversas que eu tive. Mandrena perguntou os negócios das pragas lá essa semana. O Espírito, a unção faz a diferença, porque aquele Espírito veio e falou, eu não sabia o que era isso, mas agora eu sei. Vai lá e veja nas pragas. Deus fala assim, pega a vara e põe nas águas. Pega a vara e põe, levanta a vara, põe a vara para cá. O que eu vou fazer com essa vara? Não é a vara. Todo mundo pensa que é a vara, todo mundo quer aquela vara. Aí um cara pode pegar, como pegou, eu vou pegar essa vara desse velho, porque eu vou arrebentar aqui no Egito. Mas se a vara fosse na mão do velho, a vara ia ficar lá tão morta quanto antes, porque não é a vara, era a unção de Deus que estava ali. Os filhos, se lembram no Novo Testamento, em Atos, eu esqueci o nome daquele sacerdote, Sebas, os filhos dele viram os discípulos fazendo milagre e falando em nome de Jesus, e não sei o que, se lembram disso? E falando para cá, os filhos do sacerdote, a família dos religiosos, em Atos dos Apóstolos, falou, nós também podemos, é só chegar lá e falar, em nome de Jesus você está curado, em nome de Jesus não sei o que, você lembra disso na Bíblia? Está lá em Atos dos Apóstolos, ali no começo por ali. Os filhos, eu acho que é Sevas, o nome do moço lá. E eles foram, e encararam lá um endemoniado, alguém lá, e foi para ele, falou, eu também sei, porque eu vi que jeito que Paulo faz, eu sei como é que ele fala no nome de Jesus, então tá, fica curado, Satanás, sai dele no nome de Jesus. O diabo olhou para a cara dele, começou a rir, falou, aqui vem cá, tá vendo, ele vai rir para mim, ele vai sair, mas não, ele falou, vem cá. Eu sei quem que é o Paulo, e sei, você não sabe religioso, as religiões não sabem, mas o diabo sabe, eu sei quem é esse Jesus, essa palavra, e eu sei quem é o Paulo, mas você é o quê? E partiu para cima dele, daqueles filhos dos religiosos, daqueles sacerdotes, arrancou a roupa, machucou, arrebentou com eles. Por quê? Porque não adianta, você pode fazer o que quiser, agir daqui e da colar, mas a unção faz a diferença. Está entendendo, irmãos? Você pode vir à igreja, você pode vir aqui na mensagem, pode ter roupa comprida, pode ter cabelos longos, pode tomar santa ceia, eu não sei o que mais, mas o que conta não é isso. Isso é um ponto de partida, isso é um rumo, isso é um testemunho externo, mas o que vai fazer a diferença é a unção que está sobre você. E esta unção você sabe, esta está lá dentro de você, de mim, esta eu não me engano, do lado de fora eu me engano, do lado de fora você me engana, eu engano o pastor, eu engano a mamãe, eu não sei o que, engano no bom sentido, eu aparento isso, eu aparento aquilo, mas lá dentro é que vai fazer a diferença. Que unção que você tem, moça, que unção que você tem, rapazinho, que unção que você tem, pastor, porque a unção é que faz a diferença. Do lado de fora não conta quase nada. Está cheio de freiras carmelitas. Hoje eu não sei, mas pelo menos vestiam roupas, tapavam o corpo. Tem aí os Santidade do Nazareno, que as mulheres usam roupa com coisa aqui, roupa lá embaixo e tal. E aí? Mas é a unção delas.
Pode vir na igreja, eu sou da mensagem, eu não quero saber se é da mensagem, eu não quero saber nem se você está tomando Santa Ceia, eu quero saber a unção que está dentro de você. E sabe quem que sabe disso? Só você e o seu Deus. Você pode enganar a mim, eu posso te enganar, mas nós não enganamos o nosso Deus. Por isso eu digo, Senhor, se tem um espírito de insinceridade, um espírito de engano em mim próprio, porque o homem é enganoso, eu sou enganoso, eu sou a miséria, mas sabe, Senhor, eu confesso, eu reconheço isso e faço, Senhor, eu quero a unção do Teu Espírito Santo na minha vida. Esta unção, eu não quero fazer de conta que sou na mensagem, eu não quero fazer de conta que vou ao culto, que coordeno, que canto hinos, etc. Eu quero a unção desta palavra, e a unção dela é o Teu Espírito Santo, e isso muda tudo, isso faz totalmente a diferença. Com a unção, a vara de Moisés venceu o maior exército do planeta. Com a unção, a viúva de Sarepta comeu pro resto da vida, no tempo em que todo mundo estava passando fome. Com a unção, a viúva de Eliseu, a Bíblia fala, chegou um ponto que ela falou pro filho dela: filho, para, porque não tem mais. Mãe, para de arranjar azeite aí, não cabe mais. A unção está muito grande, meu filho. Ah, meu Deus, a unção de Eliseu foi ao ponto de ela ter que parar, pedir para parar. Ô profeta, está sobrando comida, está sobrando maravilha na nossa vida. Estão entendendo, irmãos? Até os ossos do Eliseu, não preciso falar isso, os ossos do Eliseu, estava sepultado lá, morto lá, estavam lá os ossos dele, hein? Aí vem os exércitos, tá cá, para cá, aí morre um homem ali, e o pessoal fala: não tem como, tem que sair correndo desse povo lá, tá vindo o exército contra lá, pega, vamos sepultar, não tem jeito não, joga aí nessa cova, joga. Quando ele caiu lá, estavam os ossos do profeta Eliseu, e aquele homem, quando bateu morto lá, voltou vivo para o lado de cima. Mas não é que seja o osso do Eliseu, é a unção do Espírito de Eliseu, que era o Espírito Santo que estava nele. Povo dessa mensagem, mocinha, mocinho, meninos, fazendeiros, sitiantes, pedreiros, não sei onde você está, não sei o que você faz, não sei quanto de dinheiro que você tem no bolso, não sei se você está empregado ou desempregado, eu não sei, mas eu quero saber que com a unção desta mensagem, você pode tudo naquele que te fortalece. Proclama isso, grita, pula, bate o pé, diga: Senhor, eu não creio em mim, eu não creio no meu emprego, eu não creio na minha cultura, eu não creio na minha isso, na minha aquilo, eu creio na Tua unção, na unção deste evangelho, porque esta unção não deixa que eu me engane, e eu não quero me enganar, eu não quero enganar os meus irmãos, mas também não quero me enganar, porque ninguém te engana. Tem misericórdia de nós, Senhor. Oh Deus nosso, só o Senhor sabia de todas estas coisas. Que coisa, Senhor, que coisa. Um pedaço de pau, uma vara de ferrão, pescoço de burro, de mula. Meu Deus amado, que coisa, quanta coisinha, Senhor. O Senhor escolheu essas loucuras, coisinhas pequenininhas que derrotaram exércitos inteiros, Senhor. Tem misericórdia de mim, Senhor, de nós. Ah, Senhor, dos Teus filhos em toda a face da terra. Não deixe que ninguém se engane, Senhor. Não deixe os que são honestos, aqueles que querem verdadeiramente esta mensagem. Eu falo isso por mim primeiro, Senhor. Por mim primeiro, Senhor. Não me deixe enganar-me a mim mesmo, Senhor. Mas eu quero a unção do Teu Espírito Santo dentro desta palavra, Senhor, para que a minha vida realmente seja um testemunho. Aí sim as coisas funcionam, Senhor. Me ajuda este pequeno grupo, ajuda os pastores, ajuda os Teus líderes, o Teu quíntuple de Efésios, Senhor. Eles precisam da Tua unção, Senhor, da Tua inspiração, Senhor, da Tua unção e inspiração, porque quando eles falam inspirados e ungidos, Senhor, o Teu povo reconhece e identifica a Tua voz, o sonal da Tua voz, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Me ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.